Talvez você esteja se perguntando se é um consultor. Vamos fazer a introdução desse jeito? Certo. Ou você quer aprender e aplicar na sua própria vida como esse grupo de elite de pessoas altamente talentosas, esse auge da humanidade, trabalha e funciona. De qualquer forma, os próximos 7 pontos vão mostrar se você é um consultor. E se você ficar comigo até o final, haverá um teste final rápido para descobrir se você é um verdadeiro consultor ou se precisa melhorar o seu desempenho. Primeiro sinal de ser consultor. E aí, Kevin, o que rolou ontem entre você e aquela garota na balada, cara? Deixa eu dar um passo atrás e vamos direto para alguns detalhes gerais agora mesmo. Qual sua sugestão para nossas unidades de negócio, Sr. Warner? Quero dizer, daqui para frente, vamos atrás das oportunidades mais fáceis no final das contas. Amor, vamos casar. Quero dizer, amor, acho que precisamos dar um passo atrás aqui, ver se temos consenso de todas as partes interessadas e então realmente colocar essa decisão à prova, certo? Você é um consultor se usa jargão de consultoria. Agora, se você é um aspirante a consultor, sabe, e já conviveu com consultores antes, ou você já é um profissional e às vezes trabalha com pessoas que têm experiência em consultoria, talvez tenha notado que elas têm uma maneira muito específica de falar. Agora, é claro, existe uma certa estrutura que eles usam ao falar, como estruturam suas conclusões e tudo mais, e podemos falar sobre tudo isso em outro vídeo. Mas também existe uma segunda coisa, que é o chamado jargão de consultoria. Agora, há duas coisas que você precisa saber sobre isso. Existe um lado positivo e um lado negativo no jargão de consultoria. O lado negativo é que ele é bastante impreciso. O lado positivo é que ele é bastante impreciso. Agora, deixe-me explicar. Claro, quando dizemos coisas como vamos dar um passo atrás, ou precisamos ter uma visão geral disso, ou vamos fazer uma análise aprofundada, coisas desse tipo. Claro, às vezes são imprecisas, certo? Assim, as pessoas podem não entender exatamente quando dizemos queremos uma análise aprofundada. Então sim, mas como exatamente? Tipo, se o que você faz ali, certo? Então, claro, nesse sentido, às vezes é um pouco impreciso e às vezes seria melhor se usássemos a palavra específica que realmente se encaixa nessa situação e também diz ao cliente, por exemplo, o que exatamente vamos fazer. Mas, por outro lado, isso também é uma vantagem, porque os consultores conscientemente às vezes não querem realmente revelar o que estão fazendo. Ou porque eles não sabem, ou porque é simplesmente confidencial demais. E eles não querem que o cliente, por exemplo, veja como eles realmente funcionam internamente, como eles vão de fato fazer alguma coisa. Então, da próxima vez que um consultor te disser eu não sei o quão robusto isso é, talvez a gente precise dar um passo atrás, conseguir a adesão de algumas pessoas, fazer um teste de estresse na solução e depois voltar a analisar isso a fundo. E você fica tipo... Então é bem provável que ele ou ela realmente não queira que você saiba do que estão falando, ou eles mesmos não sabem do que estão falando, e aí você precisa pedir esclarecimentos. Segundo sinal, você é um consultor. Não, meu time cheat. Você sabe que é consultor quando sonha que esqueceu de enviar a folha de ponto. Se não for, nem entende sobre isso. Folha de ponto. O que está acontecendo? Agora, o timesheet, assim como em tantos outros setores, está sendo usada para acompanhar quantas horas você passou trabalhando em um projeto real como consultor. E ao contrário de outros setores, essa folha de ponto na consultoria às vezes é bastante importante, porque ela pode ou impactar sua avaliação no final do ano, ou então pode ter um impacto no seu salário. Isso nem sempre precisa ser o caso, para ser honesto. A empresa vai te pressionar bastante para sempre entregar suas folhas de ponto no prazo, pois isso permite que acompanhem com precisão o que ocorre na empresa, certo? Como quantos consultores estão realmente trabalhando, qual é a capacidade interna, o que está acontecendo.
e isso dá mais clareza para ele sobre as finanças internas. Na verdade, esquecer de entregar a folha de ponto virou piada recorrente na consultoria. Você verá muitos memes sobre esquecer de entregar a folha de ponto. Vamos conferir agora. Sério, eu juro, se a gente não encontrar 3 memes nos próximos, sei lá, 1 minuto navegando numa página de memes no Instagram, então eu sou um completo impostor e você deve imediatamente colocar nos comentários: você é um completo impostor. Mas se a gente encontrar esses memes, deixa um like. Beleza. Então, obviamente, eu não consegui fazer isso durante o dia. Então, vamos fazer isso agora mesmo e vamos ver o que temos aqui nesta página de memes. Uma dessas páginas de memes de consultoria. Dormir até tarde em um sábado e de repente lembrar que você não enviou sua planilha de horas. Olha isso. Ele está claramente chocado por não ter enviado a planilha de horas. Quero dizer, isso é um desastre total, né? Finalmente. Esse também é aquele momento em que seu final de semana está indo muito bem, mas de repente você lembra que ainda não enviou sua planilha de horas. Então, esse cachorro está obviamente muito chocado e também um pouco fofo. E você também vê minha internet aqui na China. Completamente. É uma droga. É porque o Instagram está bloqueado aqui. E eu preciso acessar por uma VPN. Vou procurar mais um. Pessoas que esquecem de enviar planilhas de horas semanal ou quinzenalmente. Consultores da área federal. Cara! Terceiro sinal de que você é um consultor. Querida, acho que sua lista de compras não é Missy. Mamma mia, essa análise para uma pizzaria não é Missy. Também na máfia eslava nós garantimos que nossos casos sejam Missy. Obrigado, querida, mas acho que suas sugestões para esta noite não são Missy. Você é um consultor de gestão quando sabe exatamente o que é Missy e analisa cada situação da sua vida e até mesmo as sugestões do seu amigo para ver se são Missy ou não. Agora deixe-me explicar do que estou falando. Mimice tem algo a ver com Missy Elliott? Não, claro que não. Mimice significa mutuamente exclusivo, coletivamente exaustivo. Então, por exemplo, se você está tentando dividir uma casa de forma Missy, você pode dizer: temos o primeiro andar, temos o segundo andar e temos o terceiro andar. Perfeito, Missy. É mutuamente exclusivo e coletivamente exaustivo. Agora, o que você não pode fazer é: temos o quarto 1, o quarto 2, o banheiro, a sala de estar e a cozinha. Porque talvez a sala de estar e a cozinha sejam a mesma coisa, sabe? Então, a sala de estar é meio que, sabe, você tem um sofá lá, mas você também tem a cozinha na sala de estar. Isso significa que, ao dizer que temos a sala de estar e temos a cozinha, você está contando isso 2 vezes. Não são coisas mutuamente exclusivas. Você não pode dizer que temos apenas o primeiro e o terceiro andar, pois isso não seria coletivamente exaustivo e exclui o segundo andar. Isso acontece comigo frequentemente no meu trabalho atual em capital de risco. A aceleração de startups em Xangai é quando colegas vêm até mim e dizem: ei, sabe, precisamos fazer isso e aquilo. E eu tenho algumas sugestões. Sugestão A, sugestão B, sugestão C. E imediatamente na minha cabeça penso automaticamente: isso é mesmo Missy, sabe? Tipo, faz sentido? Ou existe alguma opção adicional? Isso é, digamos, a principal vantagem de pensar de uma forma mimice. Você realmente tenta cobrir todas as opções, sabe? Então, você imediatamente percebe quem é um consultor ou quem não é um consultor pela forma como fazem essas afirmações. Eles são mimice ou não são. Quarto sinal, você é um consultor, tudo bem? Aqui temos um arquivo comum do Excel. Primeiro quero desfazer a mesclagem dessas células porque, na minha opinião, isso não é boa prática. Então, por algum motivo, gostaríamos de adicionar um separador aqui. Então fazemos isso rapidamente, sabe? Depois colocamos isso em negrito, essa coisa. Eu gostaria de, sabe, poder puxar isso para dentro e para fora sempre que eu quiser. E então, por algum motivo, quer saber, eu quero que isso tudo fique preto. Agora você deve ter notado 2 coisas aqui. Primeiro de tudo, eu fiz tudo isso sem usar o mouse, só com o teclado. Em segundo lugar, isso não fez o menor sentido, mas eu fiz algo legal sem usar o mouse, no Excel, e é isso que importa. Como consultor, você geralmente tenta não usar o mouse. Agora vamos fazer uma ressalva aqui.
Sabe, os banqueiros de investimento são muito mais rigorosos quanto a isso, sabe? E para eles é um código de honra não usar o mouse quando estão usando o Excel. Para os consultores, tudo bem, sabe? Você vê muitos consultores usando o mouse, mas você vai ver aqueles que são realmente habilidosos em modelagem no Excel. Não usam o mouse. Simplesmente porque é mais rápido, sabe? Você não precisa alternar do teclado para o mouse, você fica só no teclado. Brilhante. Você entra no seu estado de fluxo, sabe? E faz os cálculos. Eu adorava essa sensação. Obviamente estou exagerando, certo? Não é como se alguém fosse te dar um tapa na cabeça se você usar um mouse. E eu conheci muitos consultores que eu admirava muito, para ser honesto. Alguns deles construindo os melhores modelos que eu já vi. Use mouses, então essa é mais uma regra de brincadeira. Mas eu diria que existe meio que um culto de pessoas no universo da consultoria e no setor de banco de investimento, que diriam que se você usa um mouse, sabe, você está mostrando que não é 100% proficiente no Excel. Agora, cada um pode pensar o que quiser sobre isso, só quero deixar isso claro, beleza? Sinal número 5 de que você é um consultor de gestão. Ei, Kevin, você está livre para uma reunião às 10? Sim, claro. Os dois funcionam muito bem. Como assim, os dois? Quero dizer 10 da manhã ou 10 da noite. Não, isso não é possível. Trabalho das 9 às 18. Ok, você trabalha meio período, mas se for consultor de gestão, provavelmente trabalha muitas horas. Agora vou te contar as possíveis consequências ruins disso. Ok, então é totalmente normal que, como consultor de gestão, você trabalhe 70, 80 horas, algo assim. Às vezes aumenta quando se aproxima de um comitê de direção. Então, se alguém te diz, sabe, vamos marcar uma reunião às 10 ou 11, é sério, você não sabe se estão falando de manhã ou da noite. Da mesma forma, se eles dizem, vamos marcar uma reunião à 1, isso ainda pode significar que vocês vão se encontrar no saguão do hotel, sabe, à 1 da manhã, então totalmente normal. Claro, a consequência ruim disso é que você perde muita da vida pessoal, sabe? E se você tem um parceiro, se você tem muitos amigos na sua cidade, primeiro de tudo, você não os vê porque provavelmente está trabalhando em outro lugar, em uma cidade diferente ou até mesmo em outro país. Em segundo lugar, mesmo em casa você provavelmente trabalha muitas horas. Então você precisa equilibrar muito bem a relação entre vida profissional e pessoal. Quer saber mais? Assista meu vídeo 10 razões pelas quais consultoria não é para você. Estamos colocando o link aqui, e isso está altamente relacionado com este vídeo. Assim você pode se aprofundar um pouco mais no assunto. Também disponível como podcast. Em qualquer plataforma, basta procurar por insights sobre consultoria de gestão ou Kevin John e eu apareço. Eu prometo. Sexto sinal. Você é um consultor de estratégia. esta coisa bem aqui. Aliás, aqui você vê um pouco de Xangai. Lindo. Agora, claro, o bom de uma necessaire como essa, e por favor me desculpe, a minha parece super danificada já. Então você pode, sabe, você pode fechá-la e aí você sempre tem todos os seus cosméticos aqui dentro e nem precisa tirá-los, sabe? Basta ter uma segunda escova de dentes e itens semelhantes. Deixe tudo aqui. E sempre que você viajar é só pegar essa coisa e pronto, colocar na sua bagagem. Voltando ao que falei antes como consultor, você está sempre viajando. E o que isso significava para mim era que a minha mala, nesse caso, que também é muito típica de consultores, estava sempre pronta. Eu precisava de até 10 minutos para arrumar minhas coisas e estar pronto para ir ao aeroporto. Então minha mala normalmente já continha, sabe, algumas roupas, meu terno, minhas camisas, e eu nem mexia nela. Então a maior parte já estava pronta. Provavelmente eu teria que trocar algumas das minhas roupas íntimas e meias ou algo assim. Mas tirando isso, a maior parte já estaria pronta o tempo todo. E só mais algumas dicas. Aqui, obviamente, você colocaria suas camisas para que elas não fiquem amassadas. E com as minhas, sabe, com as minhas camisetas, o que você faz é enrolá-las, sabe, para que ocupem menos espaço. Isso é algo que eles fazem no exército. E o resto você preenche mais ou menos com suas roupas íntimas. E aí você pode proteger sua gravata um pouco em bolsos assim. Claro, há muitas outras dicas.
Sabe, vamos fazer um vídeo sobre isso em outro momento, amigos. Tudo bem, agora antes de chegarmos à grande final, deixe-me dizer uma coisa. Sabe, eu comecei um serviço de carreira chamado Pumpkin. Então, se você quiser conversar por telefone, receber uma consultoria de carreira gratuita e descobrir como entrar em consultoria, mas também no setor bancário, private equity, venture capital, fundos de hedge e assim por diante, nós podemos te ajudar. Sabe, nós temos muitos coaches. Nós temos os melhores coaches, sabe, das melhores experiências. Nós temos os melhores deles. Então confira o link na descrição abaixo, Pumpkin. pumpkincareers.com. E é isso, vamos conferir. Vamos trabalhar juntos. Veja se podemos trabalhar juntos e se há compatibilidade. Sinal número 7 de que você é um consultor. Último sinal, e esse é o teste definitivo. Se você é consultor ou conhece o bastante do setor para saber o que te espera, consegue acompanhar este teste relâmpago e entender o que está acontecendo. Status de hotel, no mínimo Gold, melhor ainda Platinum. Status de passageiro frequente. Sim, marca do laptop, Lenovo, mala, remover. Ou para mim, espaços duplos. Eu consigo perceber isso de longe. Grandes decisões de vida. Faça uma análise SWOT em cada caso. Nome do seu primeiro filho antes de nascer. Entregável. Tudo bem, último comentário mais legal que eu recebi foi do Aditya. As pessoas não são estúpidas, elas são apenas menos inteligentes. Supostamente isso é algo que eu disse no vídeo prós e contras de trabalhar para uma consultoria. Muito bom. Comente aqui e talvez seja o próximo destaque. Por fim, assista ao meu vídeo. 10 razões pelas quais consultoria não é para você. Isso vai realmente te ajudar a ter uma visão mais ampla e depois se aprofundar. Tchau!